Pessoal, então, mais uma vez, uma boa tarde para vocês, né? Espero que estejam bem, saudáveis, não só vocês, como todos os familiares, né? E aproveito para desejar a vocês um feliz 2021, na esperança que tenha logo, de fato, né, a vacina, que a gente possa voltar ao convívio social, né, da melhor forma possível. E lamentando sempre, né, o grande número de perdas que nós tivemos em função, e estamos tendo, né, em função desse vírus, tá? Mas na esperança aí de dias melhores, quem sabe um ano menos traumático para a gente, né? Então, desejo a vocês tudo de bom nesse ano, não só para vocês, mas como toda a família, tá bem? A gente vai retomar aqui, então, né, o ensino remoto, né? O assunto de hoje que eu vou retomar com vocês é o assunto de precipitação, tá? Lembrando que a gente, né, finalizou a parte da hidrologia estatística e vocês, inclusive, já enviaram atividades e a partir de agora eu vou explicar para vocês precipitação, né? No momento a gente chegou até a usar alguns dados de precipitação, mas o objetivo naquela ocasião era simplesmente, né, fazer uso de dados, poderia ser qualquer tipo de dado, né, qualquer série histórica. E nesse caso agora não, a gente vai ver com mais profundidade, né, com mais critério, o que são os dados de precipitação, né, como é que a gente faz para obter esses dados, o que significa esses dados de precipitação e assim por diante, tá? Então, como uma parte aqui, digamos assim, de um resumo do que a gente vai ver, né, nesse conteúdo, eu trago para vocês aqui o sumário, onde a gente tem, então, aspectos, né, característicos da precipitação. É a primeira coisa que eu vou falar com vocês. Depois, sobre as séries históricas de precipitação, né, o que é uma série histórica, como é que a gente constitui uma série histórica. Então, eu vou explicar para vocês em relação a isso, né? Consistência de dados hidrológicos, ou seja, para a gente verificar se os dados hidrológicos, né, eles têm coerência ou não, a gente chama isso de consistência dos dados, tá? Vamos falar também sobre chuvas intensas, até coloquei alguma coisa no final do ano passado, né, quando a gente viu aquele evento em São Carlos, comentei com vocês que a gente, no momento oportuno, a gente falaria sobre isso, e quando chegar nesse tópico aqui, eu vou comentar com vocês em relação a não só aquele evento, mas alguns outros, né, que a gente tem conhecimento. E o parâmetro, né, o tema, erosividade da chuva também, pelo menos esses temas aqui que eu vou abordar com vocês no assunto precipitação, tá? Então, vamos lá, para a gente começar o entendimento, né, de dados de precipitação, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, né, quando a gente fala de precipitação, a gente tem, então, algumas características que a gente tem que tomar cuidado para ter um entendimento perfeito e para não fazer confusão, né? A gente não pode tratar um assunto que a gente está vendo como um leigo, né? Aquele que não tem conhecimento do tema poderia falar, tá? Como total precipitado, a unidade que a gente utiliza com muita, né, frequência é a unidade de milímetro de chuva. Ou seja, então, quando a gente fala em precipitação, a gente se refere a milímetro de chuva, tá? E aqui já é bom sempre reforçar isso, né? Eu sempre comento, mas é sempre bom reforçar que o quê? Que 1 milímetro de chuva, tá? 1 milímetro de chuva corresponde a um volume por área. Que volume que é esse? É o volume de 1 litro, tá? Em uma área de 1 metro quadrado, tá bom? Então, a gente tem essa relação, né? Essa razão de volume por área, ou seja, 1 litro de chuva por 1 metro quadrado, a gente tem essa relação como 1 milímetro de chuva. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar de
chuva, né, de milímetro de chuva, vocês têm que ter capacidade, seja de um valor registrado, ou seja, de uma previsão, vocês têm que ter capacidade de entender, né, fisicamente o que isso representa. Ou seja, então é um volume por área, e esse volume é o volume de 1 litro que cai em 1 metro quadrado. Então, quando a gente fala de 1 milímetro de chuva, eu não tenho que me referir a vocês em qual área que caiu, tá? Eu só vou referir a área se eu quiser saber o volume, né? O volume que choveu durante determinado tempo, tá? Ou o volume que caiu naquela área toda, tá bem? Então, vamos supor que eu quero saber qual que é o volume de chuva, o volume de água registrada na parte urbana, né, de Poços de Caldas, ou qualquer outra localidade, tá? Aí, eu tenho que saber a área da bacia hidrográfica que eu estou analisando, né? E, a partir dessa área, eu posso multiplicar, então, esse resultado aqui, né? Que é litro por metro quadrado vezes metro quadrado, ou seja, a área em metro quadrado, e vou ter o registro, né, de quanto foi o volume em litros. E lembrando também que, né, existe uma relação onde para cada 1.000 litros eu tenho correspondente 1 metro cúbico, né? Então é muito comum também a gente fazer essa relação entre volume em litro e volume em metro cúbico, tá bom? Mas só para vocês terem ideia, então, que quando eu me refiro a milímetro, eu não tenho que falar qual é a área, tá? Eu só preciso saber da área, se eu quiser saber o volume, tá bem? Então, quando vocês também ouvirem falar de previsão de chuva, qual que é a previsão para o sul de Minas? 30 milímetros. Então, vocês sabem, né, que é a previsão de 30 litros por metro quadrado, tá bom? Como se trata de previsão, pode ser que chova mais, pode ser que chova um pouco menos, né? Mas essa é a previsão. Inclusive, o site Clima Tempo, ele chega a trazer a probabilidade dessa chuva, né? Ou seja, qual que é a chance de ocorrer essa chuva da forma como está sendo esperado, tá? Em tantos milímetros. Agora, quando já passou, né, a chuva, quando o evento já ocorreu, aí a gente tem, né, como saber, obviamente, através de equipamentos, que são os pluviômetros ou pluviógrafos, a gente tem como saber o quanto choveu. Então, se a previsão era 30 milímetros, pode ser que tenha chovido 25, pode ser que tenha chovido 30, pode ser que tenha chovido 40, né? E a gente vai ter esse registro de fato com os equipamentos que eu vou mostrar para vocês na sequência, tá bom? Uma outra coisa muito importante, que é bom vocês terem muita atenção, é que quando a gente falar de total precipitado, né, ou previsão, ou o quanto choveu, é muito importante a gente associar isso à duração da chuva. Por quê? Porque, olha só, se eu falo com vocês que choveu 100 milímetros, o que acontece? Vocês precisam saber em quanto tempo, ou seja, qual foi a duração dessa chuva, desses 100 milímetros. Por que isso é importante? Porque se esses 100 milímetros foi ao longo de um mês todo, né, eu posso adiantar para vocês que não é muita coisa. Agora, se eu falar com vocês que essa duração da chuva foi em 1 hora, ou foi em 1 hora e meia, ou foi em 2 horas, ou foi em meia hora, né? Eu posso garantir para vocês que é muita chuva, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, que quando a gente fala de total precipitado, é muito, muito importante a gente saber qual foi a duração dessa chuva, tá? Porque quando a gente fala de um total e não associa a ele a duração, né? Por mais que a gente possa ter ideia de que foi durante o dia, mas durante o dia ser registrado em 24 horas
ou durante o dia ser registrado em apenas 1 hora de chuva, faz muita diferença em termos de intensidade, né? E o próximo tópico aqui é justamente isso, ó. Intensidade da chuva, né? Intensidade de precipitação é justamente a razão entre o total precipitado e a duração dessa chuva, tá? Eu estou apresentando para vocês aqui as unidades mais comuns, né? Que é milímetro de chuva, que é a duração, né? Em horas, tá? E a intensidade, então, é milímetro por hora. Ou seja, se chove 100 milímetros, ou se choveu 100 milímetros em 1 hora, eu tenho a intensidade de 100 milímetros por hora. Tá? Se choveu 100 milímetros em 2 horas, eu tenho uma intensidade de 50 milímetros por hora. Tá bom? Dados pluviométricos, né, é a forma como que a gente vai ter acesso a essas informações, tá? Só que, quando a gente fala de dados pluviométricos, tá? A gente fala de total precipitado, ou seja, também, né, vocês vão ver na literatura, como altura de chuva, ou altura precipitada, ou total precipitado. Ou seja, dados pluviométricos, né? Plúvio é de chuva, métricos é de medida, então, né, no caso aí, é a medição do total, altura de chuva, tá bom? Quando a gente fala de dados pluviográficos, esse total precipitado, a gente consegue a duração, a gente consegue a intensidade. Por quê? Porque aqui é, né, como o nome está dizendo, é a chuva em forma gráfica. Ou seja, não é só uma medida, como nos dados pluviométricos, um valor. Choveu 30 milímetros. Não. Aqui a gente sabe quanto que choveu, a gente consegue enxergar quanto que choveu, a gente consegue enxergar a duração dessa chuva, e quando eu faço a razão de uma pela outra, eu chego, então, na intensidade. Tá bom? Uma outra coisa que a gente também, né, verá aqui, que é a questão que eu já comentei com vocês, já adiantei com vocês um pouco em relação a isso, quando a gente viu hidrologia e estatística, mas a gente vai frisar, vai voltar a falar disso ainda, que é frequência, né? A frequência com que os dados de chuva ocorrem e o período de retorno, no caso aqui em anos. Frequência, geralmente, a gente vai usar em decimal ou em percentual. Ok? E como que a gente vai tratar essas questões aqui? O que é importante? Importante é o seguinte: dados de maior frequência, obviamente, são aqueles que acontecem mais vezes, né? Em um determinado tempo. Então, vamos supor aí um horizonte de tempo de 1 ano. Tá? E eu vou colocar para vocês aqui 2 valores. Um valor que seria correspondente a 10 milímetros, tá? E um outro valor que seria correspondente a 100 milímetros. Ok? O que quer dizer isso aqui, gente? Que quando a gente compara esses 2 valores, né? Quando a gente compara esses 2 valores, de 10 e de 100 milímetros, quer dizer o quê? Né? Quer dizer o seguinte, ó, a gente vai verificar ao longo do ano, dos 365, né, ou 366 dias, a gente vai verificar qual que é o dado, qual que é o valor registrado no período de 24 horas, relativo àquele dia, tá? E a gente vai ter, então, 365 registros, uma vez que os dados são registrados diariamente, tá? Os dados de chuva que eu estou me referindo, tá bom? Se a gente analisar isso aqui e comparar apenas esses 2 valores, o que a gente vai perceber? Que o valor de 10 milímetros, ele acontece com muito mais frequência do que o valor de 100 milímetros, tá?
Mas aqui já cabe uma explicação adicional. Quando eu falo de 10 milímetros, gente, né, eu geralmente estou falando de valores iguais ou maiores, tá bom? Quando eu falo de 100 milímetros, geralmente eu estou falando de valores maiores ou iguais a 100 milímetros. Por que isso? Porque se eu falar com vocês, né, que a chuva, a gente não vai estar associando simplesmente ao valor exato, tá? A gente vai estar associando geralmente maior igual ou menor igual, depende da análise que a gente quer fazer. No caso aqui, eu estou falando de frequência, né? Eu posso pensar do ponto de vista mais fácil para explicar para vocês aí, é a questão né, do valor ser igual ou maior do que isso. Então, quando a gente fala de 10 milímetros de chuva, né, eu estou falando de valores iguais ou maiores que isso. Então, vamos lá. Se eu falar com vocês que choveu 10 milímetros, é um valor igual a esse. Então, choveu 10 milímetros. Se eu falar com vocês que choveu 11 milímetros, quer dizer o quê? Quer dizer que choveu 10 milímetros, porque o valor 11 milímetros ele é maior do que o valor de 10. Se eu falar com vocês que choveu 12 milímetros, ele é maior do que o 10, ou seja, o 10 ocorreu. Se eu falar com vocês que choveu 25 milímetros, quer dizer que ele passou pelos 10 milímetros. Tá? Então, quando a gente fala de frequência, a gente não está preocupado com o valor exato, né? Isso aqui não é um jogo de Mega Sena que o valor tem que ser exato, tá? É uma situação onde serve igual ou maior. Agora, se eu falo com vocês que choveu 30 milímetros, quer dizer o quê? Que para ter chovido 30, passou pelos 10. Mas todos os valores que eu falei até agora, seja 10, seja 11, seja 12, seja 25, seja 30, todos eles é menor que 100 milímetros. Quer dizer o que, então? Que quando eu falei esses valores, né, todos esses englobaram os 10 milímetros, mas nenhum deles chegou a 100 milímetros. Tá? Se eu falar com vocês 50 milímetros, 70 milímetros, 90 milímetros, todos esses são maiores ou iguais a 10 milímetros. Quer dizer, então, que passou por esses 10 milímetros. Tá bom? Agora, nenhum desses é maior do que 100 milímetros. Então, o que vocês notam aí? Que a frequência com que os dados ocorrem, né, para chuvas menores é muito maior, ou é maior, do que a frequência de valores maiores. No caso aqui, quando a gente compara os 100 milímetros. Em outras palavras, a chance de acontecer 10 milímetros ou mais, né? A frequência, desculpa, a frequência com que ocorre 10 milímetros ou mais é maior do que a frequência com que ocorre 100 milímetros ou mais. Para chegar a 100, eu tenho que falar, por exemplo, aqui 100, 102, 105, 120. Quando eu falo esses valores, também passou pelo 10, né? Então, quer dizer que isso é importante para vocês terem em mente, que quando a gente associa aqui eventos de precipitação, a gente não fala somente o valor, mas a gente fala geralmente maior ou igual ou menor ou igual, depende da interpretação que a gente queira fazer, tá? Outra questão aqui, o período de retorno, ou seja, em média, quanto tempo demora para chover 100 milímetros ou mais do que isso num único dia? Quanto tempo demora, em média, numa determinada localidade, para chover acima de 1.500 milímetros num único ano? Tá bom? Então, são esse tipo de análise que a gente vai ver ao longo da explicação, né, desses dados de precipitação, e vocês vão ter em mente, então, né, como que a gente faz a interpretação. Vou voltar sempre frisando isso, porque mais importante do que vocês terem simplesmente o valor é que vocês sabem interpretar, tá? E falando em interpretação, né, a frequência, que a gente, né, vai chamar aqui de F, o período de retorno, que a gente vai chamar de T, né, que a gente já viu, inclusive,
aqui existe uma relação, né, entre esses valores aqui, tá? E essa relação é o quê? Que a frequência, né, é o inverso do período de retorno. Obviamente que eu posso escrever que o período de retorno é o inverso da frequência, tá? Porque se vale uma coisa, vale outra. Então, quer dizer o quê? Que tendo a frequência, chega um período de retorno. Se eu uso a frequência aqui em decimal, eu vou saber quantos anos, em média, leva para igualar ou superar aquele evento, ou igualar ou ser menor do que o evento. Depende muito da situação, mas eu vou, né, voltar nessa explicação quando for o momento oportuno, tá bem? Para que ninguém fique aí sem saber o que eu estou dizendo com isso na questão da interpretação, o que é menor igual, o que é maior igual. Tá joia? Pessoal, eu vou passar adiante aqui, mas por enquanto, tem alguma dúvida, alguma coisa que não está claro aí na explicação inicial? Tudo certo, Flávio. Então tá joia, eu vou passar adiante então, viu? Continuando aqui, qualquer coisa vocês podem perguntar, podem chamar. Continuando aqui então, né? Vamos avançar aqui. Aqui a gente tem os equipamentos que são utilizados para a medição da precipitação, medição da chuva, tá? Então aqui trouxe para vocês os mais comuns, né? Para explicar para vocês um pouco em relação né, a funcionalidade, né? Como que é feita a leitura, dá uma ideia de como isso é feito, né? Então aqui no letra A aqui, ó, no primeiro caso, uma figura aqui, uma foto, né, ilustrando para a gente dois equipamentos, dois pluviômetros, um deles conhecido como Ville de Paris, tá? É esse que está aqui na foto B, com, né, uma aproximação maior, um detalhe maior. E aqui a gente tem um outro equipamento, que é um equipamento digital, vou mostrar para vocês também em relação a um detalhe dele aqui, tá bom? Mas o que significa? Quando a gente fala de pluviômetro, né, a gente vai utilizar esse equipamento para medir chuva. E se chuva é uma relação de 1 litro por metro quadrado, obviamente que a gente não tem que ter uma área de 1 metro quadrado para fazer a medição. Mas a gente precisa saber a relação, ou seja, qual que é a área de coleta para que a gente faça a associação dessa área com 1 metro quadrado e vai verificar qual que é o volume que caiu nessa área e quanto quanto esse volume se equivale na questão de 1 litro, tá? Então é só fazer uma relação aí, uma regra de 3 para a gente conseguir ter essa informação em milímetros. Só chamar a atenção que não tem necessidade, obviamente, de ter que ser, né, o valor de 1 metro quadrado, tá bom? A chuva que cai aqui, então, nessa área onde está a seta indicando aqui para vocês, né, aqui em cima, ela é coletada nessa parte de baixo aqui, tá? Ela é coletada nessa parte de baixo, ok? E como que é feita essa coleta? Geralmente a gente utiliza uma proveta, que está aqui, ó, ao lado, armazenada aqui, né? Para que a gente possa verificar, então, quantos milímetros, ou seja, qual é o volume, né? Qual é o volume que foi captado nessa área aqui, tá? Nessa área, tá bom? Aí a gente faz a conversão desse volume, né, em litros por metro quadrado e a gente vai chegar, então, no total precipitado, tá? Então, esse aqui são um dos equipamentos. A outra forma de fazer isso seria, então, a leitura digital. Então, a gente tem aqui na figura D um equipamento, uma visão superior. Na figura E também a gente tem uma visão superior, só com um detalhe interno
do funcionamento, né? Aqui a gente tem um data logger. O que significa isso? Que nada mais é do que um registro dos dados que é feito aqui, então, né? Depois, a gente tem uma forma de baixar esses dados, como se fosse qualquer leitura, né, de um banco de dados. A gente vai com o notebook e baixa esses dados em um programa específico que acompanha o pluviômetro, e a gente tem, inclusive, como transformar depois, né, esse arquivo em um arquivo simples do Excel ou um arquivo TXT, né, de texto, para que a gente possa fazer análise de qual foi o valor registrado em determinado período, tá bom? Esse tipo de equipamento aqui, ele permite que a gente faça registros com intervalos regulares, ou seja, vamos supor que a gente faça a calibração aqui, faça a regulagem, né, para que ele colete chuva ou o total que choveu a cada 5 minutos. Então, quer dizer que, para você saber quantos registros foram feitos em um dia, bastaria você dividir esses 24 horas pelos 5 minutos e você saberia o número, né, de dados que você tem no único dia. Então, esse registro ele pode ser calibrado para 5 minutos, pode ser calibrado para 10 minutos, para meia hora, para 1 hora, depende do interesse e depende da disponibilidade de ir a campo baixar esses dados. Obviamente que a capacidade desse sistema é única, né? E se você faz um registro mais espaçado, tá? Tipo meia hora, você vai demorar mais tempo para ir a campo baixar esses dados, né? Ou pode demorar mais tempo do que se você fizer esse registro com 5 minutos ou com 1 minuto, tá? Porque a capacidade dele aqui de armazenamento, ela é única e vai conseguir armazenar mais dados ou menos dados em função dessa regulagem que é feita aqui, desse intervalo de registro da chuva, tá? E a chuva cai onde? A chuva cai aqui na báscula, né? Nesse equipamento mostrando para a gente aqui, então, onde essa báscula ela vai computar o quanto choveu, tá? Ao longo desse intervalo registrado, tá bom? Então, aqui, quando chega um determinado total precipitado, né? Essa báscula, como o nome está dizendo aqui, ela vai despejar a água, né? A chuva que caiu aqui, e vai começar a computar novamente, tá bom? Geralmente, a cada 10 milímetros, isso sofre, né, um descarregamento, cai aqui, então, no interior, e esse interior vai liberar a chuva na parte inferior aqui, tá bom? E lembrando que essa parte superior aqui, como está aparecendo como se fosse uma tela, é para evitar que as impurezas caiam no pluviômetro, tá? No caso aqui, pluviógrafo, né? Tá bom? Então, as fotos A e B e C são relativos a pluviômetros e as fotos D e E são relativos a pluviógrafos. Ou seja, qual que é a vantagem do pluviógrafo? O pluviógrafo permite que a gente faça, né, leituras com intervalos de registros regulares, onde, com essas informações, a gente consegue chegar no total precipitado, na duração da chuva, e quando a gente faz a razão de um pelo outro, a gente consegue chegar na intensidade. O equipamento do tipo Ville de Paris, figuras, né, A à esquerda, B e C, a gente geralmente faz a leitura todos os dias pela manhã, né? E essa leitura, então, né, de 24 em 24 horas, vai permitir que a gente saiba quanto choveu.
mas a gente não sabe qual é o intervalo exatamente de quando começou e quando terminou a chuva, tá bem? Então, por hoje, o que eu queria passar para vocês é isso, e eu fico aí disponível para responder caso tenha alguma dúvida, e na próxima aula a gente continua o assunto, tá bem? Por favor, dúvidas? Não, professor, tá tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, Flávio. De boa, Flávio. Então tá jóia, gente. A gente fica por aqui, então. Essa semana ainda eu vou dar uma organizada no Moodle também, no material direitinho, separar para vocês. Reforçar aí a questão da programação nossa, tá? E qualquer novidade em relação à vacinação ou qualquer plano de retorno às aulas, eu entro em contato com vocês, tá bem? Então, uma boa semana para vocês, né? Um bom retorno aí e vamos firme aí para a gente conseguir voltar o quanto antes da forma presencial. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, uma boa semana. Tchau, tchau.